Perispírito, funções. Instrumental. A função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Projeção energética da alma aglutina em si a energia cósmica matriz, consolidando já uma estrutura de natureza física, que, a refletir sempre a fonte, serve como seu elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir, influenciando, como também dele receber influência em regime de troca e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Individualizadora. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constata sua individualidade pelo perispírito, que os faz seres distintos uns dos outros como o corpo entre os homens. Livro dos Espíritos, questão 284. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório, ou mais especificamente, seu corpo perene, mostra-a refletindo e assegurando-lhe a identidade exclusiva. Não se trata de uma identidade que diga apenas características periféricas. Refere-se, sim, à sua própria história, às suas características particulares evolutivas. Essa identidade, que diz suas qualidades positivas e negativas, transmite-se, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, que, entretanto, nem sempre a reflete inteiramente. Função organizadora modeladora. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogênico, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Esse papel do perispírito, projeção da alma no processo vital, é de há muito conhecida tanto no Oriente como no Ocidente, sendo também pressentido em círculos científicos contaminados pelo materialismo. Allan Kardec, ainda que não tenha se referido expressamente ao papel modelador do perispírito, escreveu: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. A Gênese, capítulo 11, item 11. Essa capacidade modeladora, ou plasmadora, varia de acordo com a evolução da alma, sendo certo que há muita diferença entre a encarnação de um espírito superior e a de um que não seja. André Luiz elucida no livro Evolução em Dois Mundos. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhe oferta a guarida, pode plasmar por si mesmos
e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cronossômicas, com vistas às tarefas que lhe cabem desempenhar. No outro extremo, estão os espíritos categoricamente inferiores, que no início da aprendizagem evolutiva apresenta-se extremamente submisso ao comando biológico ditado pela hereditariedade. E, entre ambas as classes, há uma imensa escala de diferenças evolutivas a marcarem os estados em que se encontram os espíritos em desenvolvimento e definindo suas possibilidades de maior ou menor atuação, consciente na moldagem dos futuros veículos físicos. Compreende-se bem, nesse contexto, quão decisiva é a ação perispirítica na formação do corpo. De fato, é por seu intermédio que a alma rege sua encarnação. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 11, Emmanuel. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativo que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Nesse processo, todavia, não acontece somente o fluxo de energia vital, mas também uma espécie de drenagem da energia degradada, os miasmas espirituais, atraídas aos centros de força do perispírito, devido à invigilância moral e seus fatores subsequentes, como a desarmonização e o remorso. Esse tipo de energia provocará as disfunções e as malformações que levarão o reencarnante quase sempre, muito dolorosamente, à reharmonização espiritual, condição de seu progresso. Como afirma André Luiz, quase sempre o corpo físico deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável. Por quê? De aprendizado em aprendizado e de tarefa em tarefa, quanto o aluno de estágio em estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Função sustentadora. Garante vitalidade ao corpo físico, sustentando-o desde a sua formação até o completo crescimento, durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação, durante a programação de cada indivíduo, garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhe revelarão. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo descobertos e encontrados poderosos meios de combatê-las. Concluímos assim que o nosso estado psíquico é obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é fruto de nossos esforços prolongados. O nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro,
representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições. Assim, cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada sua obra, visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade, ou de consequência dos atos, lei de causa e efeito, que outra não é senão o cumprimento da justiça. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus, esteja conosco.